Muito bem, nação! Temos aqui esse corte da ESPN Brasil com o programa F-Show com a repercussão da renovação de contrato de Filipe Luís. Galera, ninguém segura o nosso Mengão malvadão. Tô feliz demais, cara. E você, tá feliz? Então comente aqui, deixa o like, se inscreva no canal se você é rubro-negro. Confere aí, tá inscrito, não tá inscrito? É bom conferir. E ative o sininho, cara, para não perder nada. Mercado da bola do Mengão agitado. Flamengo, agora sim, galera, ninguém segura, hein? Já que o Filipe Luís assinou a renovação de contrato, agora o Mengão vai ao mercado. Vitão já tá certo com o Mengão, vai fazer exames médicos amanhã. Chega no Rio de Janeiro na terça-feira para fazer os exames médicos e assinar contrato. E o Caio Jorge, hein? Será que chega? O Cruzeiro está se achando demais, pedindo 50 milhões de euros pelo Caio Jorge. E o Flamengo ofereceu 30. E aí, será que tem mais algum jogador que pode chegar? Vamos acompanhar aqui esse corte do F-Show da ESPN Brasil. Link na descrição como crédito. Simbora, vamos lá. Ai, a gente falando de dinheiro aqui, né? Porque dinheiro não é problema, né? Dele. É a falta dele. Mas já acabou? Mas terça-feira passada eu tava aqui, pingou na conta, a gente vibrou e tal. Nem uma semana já acabou? Mas sabe o que pingou também no e-mail? Boletos. Os boletos. O dinheiro que entra não fica na conta. E o tiro no pé que a gente deu foi que a gente vibrou e falou no ar. Aí começou a tocar já o telefone, o pessoal já atrás, pedindo empréstimo, cobrando. Aí fica difícil. Bom, difícil foi esta renovação com o Filipe Luís, mas ela aconteceu. Como diria um amigo meu, it happens in English. Pois é, aconteceu, o Filipe Luís vai ficar no Flamengo até 2027, pelo menos é o que diz o contrato, se vai ficar, só o tempo dirá, mas olha, tocou o hino, subiu o hino do Flamengo porque o Filipe Luís permanece, então até 2027. E aí, vamos naquele bastidor gostoso da história? Vamos lá? É bom para contextualizar. É bom para contextualizar, né? Bom contextualizar, e quem pode contextualizar é Pedro Ivo Almeida, porque o entrave era o assistente, era o preparador. Como é que ficou essa história? Quem teve que ceder um pouquinho mais? Como é que ficou aí no final das contas para o povo se acertar, Pedrão? O Edu, de novo. Tá tudo bem, desculpa. Fica tranquilo. Tem uma, é o hábito. É uma questão muito importante, né? A gente só tem visto até o momento, as informações que saem do lado do Flamengo. Toda a narrativa do Flamengo, ela busca valorizar que o BAP foi um grande negociador, que o Boto foi um grande negociador, que o Flamengo se manteve firme até o final. Agora, o que chega também do lado do Filipe, é que o Filipe conseguiu o que ele queria. E o que ele queria eram os valores que ele considerava justos para os auxiliares, o valor que ele considera justo para ele. O Filipe, nesse momento, passa a ser o segundo treinador mais bem remunerado do futebol brasileiro. Ele fica atrás ali somente do Abel. A gente trouxe a informação até anteontem. O salário um pouco acima ali da casa dos 2 milhões por mês. Justo, e aí não é uma questão de muito ou pouco. Não, é o justo. Tem que entender também o que o Filipe deu ao Flamengo, o que é o Filipe para o Flamengo. De onde o Flamengo teria que partir em busca de um novo técnico. Então, acho que o que fosse estaria muito bem pago. Então, o fato é que o Filipe diz que chegou onde ele gostaria, o Flamengo diz que não precisou chegar a corda além do que ele queria. A verdade disso tudo é que um fato ele não vai ser modificado. A diretoria pode não querer comentar e tal. Agora, houve um desgaste nessa negociação. O Filipe fica, eu acho que é muito bom para ele, para o grupo, para o clube, para a sequência do trabalho. Tudo que vinha se falando de nome era uma contramão da linha de trabalho, da linha de montagem de time e de elenco que o Filipe, que o Flamengo tem. Agora, eu acho que é preciso modular muito bem esse início de nova era do Filipe. Tomar cuidado para que nenhuma oscilação ou nenhuma perda se transforme em uma crítica um pouco mais pesada. Você acha que é uma lupa agora? Eu não acho que é uma lupa, só que eu acho que tem um desgaste que talvez a paciência de alguns setores rubro-negro, digamos, talvez ela fique um pouco mais reduzida porque acham que houve um desgaste além da conta, principalmente por parte da diretoria. A diretoria entende isso. Então, eu acho que é bom não elevar isso muito, né? Não elevar esse tom, porque é importante lembrar quem é o Filipe, o que ele fez como jogador, o que ele fez como treinador. Acho que a página está virada, ele fica até 2027, né, que é o final de mandato do BAP também. Tem mais 2 temporadas à frente do Flamengo. Ele chega, segundo palavras de gente próxima a ele, onde ele queria, na valorização dos auxiliares. É bom lembrar, o Filipe tirou do bolso dele
para ter o Ivan Palanco auxiliar com ele, tirou do bolso dele para ter outros profissionais ali com ele, como preparador, o Diogo Linhares, Rodrigo Caio da comissão fixa do Flamengo. Então, acho que tá bom para todo mundo, pra gente não cair nessa de fulano foi muito bem, Beltrano foi muito bem, porque aí cada um quer puxar a narrativa para si para dizer que salvou o ano do Flamengo. Eu acho que aconteceu o que precisava pro Flamengo. Pro Felipe, não ter o Flamengo nesse momento, que ele ainda não pode sair para um grande mercado da Europa, seria ruim. Pro Flamengo, não ter o Felipe num momento que é muito difícil repor qualquer treinador, reposição pós Jorge Jesus, complicada. Reposição pós-Rogério Ceni, complicada. Reposição pós-Dorival, complicada. E reposição pós-Felipe Luiz também seria complicada. E estou citando os treinadores que venceram mais, né, nesses últimos anos pelo Flamengo. Então, acho que ficou bom para todo mundo. Teve desgaste, sim. Teve que ceder daqui Só uma coisa, e dali. esse desgaste vem desde setembro, desde aquela história da proposta que estava amarrado e o BAP freou? Eu acho que a Nath está aqui no dia a dia, ela vai lembrar. Existia uma vontade do Flamengo, de uma visão de mercado, de renovar logo. E existia um desejo do Felipe de esperar o final do ano. E eu acho que é legítimo. O Felipe entendia que ele poderia estar mais valorizado no final do ano com grandes títulos. E acho que é mais do que legítimo. Se ele tinha contrato, tinha competições ainda. Você tem 2 competições. Se hoje vale X, se você ganha Libertadores e Brasileiro, você vale 3X. Eu acho que é legítimo. Então foi o Felipe que esperou, não foi o BAP? Porque tem a narrativa de que o BAP esperou, freou. O Flamengo se incomodou que ele chamou para renovar e o Felipe falou, espera, segura. Nomeou o Jorge Mendes. O Jorge Mendes falou que se não fosse aquele valor X, o Flamengo não queria. O Flamengo queria um valor que era X sobre 3. Então ficou esticando. E quando o Felipe falou, vamos negociar, o Felipe estava muito valorizado. Isso incomoda quem está do outro lado do balcão. O Felipe se sentiu mais valorizado, o Flamengo queria pagar menos. Agora, é bom lembrar, isso não é uma conta simples de balcão, de mercado ou de padaria. Isso é um treinador de um time de futebol, um cara que deu jeito em muita coisa ali que vinha desacertada no Flamengo nos últimos 2 anos, pelo menos, 23 e 24, e que venceu muita coisa. Eu acho que você precisa ter um pouco menos de frieza e um pouco mais de cabeça aberta para entender qual é o cenário. Cara, no contexto final, o que importa é que deu tudo certo e o Felipe Luiz renovou, aceitando a última proposta que o Flamengo ofereceu a ele. Isso sim é o mais importante nessa negociação. Não que alguém ficou chateado. Na moral, eu tô feliz pra caramba. Comente aqui como que você está aí. Eu não acho que tenha santo nessa história, porque quando você envolve um tubarão, como eu já falei, como é o caso do Jorge Mendes, o agente, e um BAP numa negociação, cada um vai puxar para um lado, tem que tomar cuidado só para Felipe e o Flamengo não ficarem refém no meio disso, e acho que por vias tortas nenhum dos dois ficou, ele segue no clube. Felipe agora não é mais surpresa, né? Vamos lá, o Felipe fez um bom trabalho, a gente esperava um bom trabalho. Eu falei outro dia no Linha de Passe, me surpreendeu, porque foi além do que eu imaginava. Né? Achei que ele teria mais dificuldades e tudo, mas acho que ele soube lidar bem com uma série de circunstâncias. Apostou ali nas ideias dele, mexeu quando tinha que mexer, outras ele foi firme e acabou dando certo pela insistência, e os títulos vieram, né? E o dinheiro veio e vem tudo junto, né? Agora ele não é mais uma surpresa. Agora o Felipe Luiz é um cara que já está num patamar de segundo salário do país, de treinadores, e com títulos. Como é que fica o 2026 do Felipe Luiz agora? Olhar para o Felipe Luiz, o que vai ser exigido do Felipe Luiz agora? William, eu acho que assim, surpresa pra gente, né? Sim. Por ver o Felipe Luiz vindo numa categoria de base. Eu acho que isso também, é lógico que tem um poder na negociação, né? Porque o valor do Felipe, quando ele assume o Flamengo, é um valor muito abaixo do que foi negociado hoje, do que ele entregou para o Flamengo também. Tem a questão do empresário, né, que acho que vale a pena a gente falar, porque eu como atleta também, né? É lógico que quando você tem um representante do tamanho do Jorge Mendes, não vai ser uma negociação fácil, porque se fosse fácil, o Felipe não precisaria de ninguém, o atleta não precisaria de nenhum agente. Então tem um poder da imagem do Jorge nessa negociação, o que ele representa, o mercado que ele pode abrir para o Felipe também. Ele também quer mostrar serviço, né? Porque ele tem um cliente ali pesado na carteira. Então, acho que olhando por esse lado, acho que todo mundo sai ganhando, né? O Flamengo sai ganhando, o Felipe sai ganhando também, na minha opinião, porque o Flamengo é gigantesco para ele tem uma imagem já construída, né? Como jogador e agora como treinador. Acho que o torcedor flamenguista também está muito feliz com relação a essa renovação. Eu acho que esse desgaste pequeno que aconteceu vai ser esquecido, já foi até esquecido, porque a gente vê essa movimentação também nas redes sociais. Mas, William, com relação a 2026, eu acho assim, a cabeça do Felipe, acho que na cabeça dele tudo é muito claro, assim. Eu acho que quando ele assume o Flamengo, esse time profissional, e ele olha para a capacidade do elenco, e olha para tudo aquilo que ele viveu no futebol como atleta, o conhecimento que ele tem e tudo que ele estudou, eu acho que ele entendia muito bem o caminho que ia ser construído e conquistado ali. A gente fala de
ótimos jogos, de um ano bacana, 2025, e aí veio tudo isso, veio coroado com títulos. Isso dá muita força para o trabalho, logicamente, né? E também para a renovação. Eu acho que não vai mudar muita coisa assim para 2026. Eu acho que o Felipe vai olhar para o futebol do Flamengo da mesma forma, com o mesmo interesse, com a mesma intensidade, estudando da mesma forma o Flamengo e os seus adversários. Eu acho que isso traz um pouco de até mais força para ele dentro do elenco, porque antes ele era um ex-atleta que assumiu como treinador e que tinha muitos companheiros ali, parceiros. Isso tem um poder muito grande também, se você é um cara do bem, se você é conhecedor de futebol, porque, logicamente, você quer trabalhar com amigos, né? Então, se você tem ali do seu lado um cara que você gosta, que você respeita, que você admira, isso torna o trabalho dia a dia muito mais tranquilo. Sim. Eu acho que essa é a linha de condução. Eu acho que o Felipe vai continuar montando bons times, o Felipe vai continuar tendo as suas ideias, a maneira de jogar, independente de quais são os nomes que vão estar em campo ali em determinados jogos, e a busca por títulos, né? Eu acho que o Flamengo, no ano que está entrando, eu acho que tem ainda mais força de contratação, tem mais capacidade de montar um elenco até mais forte do que 2025, e eu acho que dentro desse cenário, eu acho que foi a melhor escolha, assim. Você tem um cara conhecedor de futebol, conhece o dia a dia do Flamengo, isso também não é fácil, tem o respeito do torcedor, tem uma imagem de Flamengo, né? Porque quando você olha para o Flamengo, instituição hoje, organização, estrutura, o seu treinador também é uma imagem disso. Eu acho que quando você olha ali o Flamengo em campo e vê o Felipe Luiz ali na beirada, é uma imagem muito positiva que se passa para o Brasil e para um cenário internacional também, por tudo que o Felipe representa. Muito bem, agora vamos continuar aqui com esse corte falando de Caio Jorge. Já pensou se ele chega no nosso Mengão? Minha nossa, galera, seria demais, né? Vamos lá. É um mercado que chama muita atenção. O Flamengo, ele sinaliza, quando ele vai atrás do Caio Jorge, que ele quer enfraquecer o seu adversário, e é natural. Sim. E tá certo, tem poder para isso, só que vai ter que pagar, porque foi para um time que é comandado, é chefiado por um cara que tem muito dinheiro também. 30 milha, tu libera, Nath? Ele falou que é 50. E você liberaria 30 milha? É 50. Vou enfraquecer meu time para reforçar o adversário. 30 milha para fora eu acho que eu venderia, para dentro não. O mercado externo é outra coisa. O mercado interno... O Flamengo realmente, tá desculpa, Nath, só para tirar. O Flamengo realmente sinalizou com este valor? Sim. Sinalizou. Sim. Então, esse é o sinal que o Flamengo dá ao mercado. Até já começava a conversar e avisou que tinha isso, e aí a informação trazida ontem até aqui na ESPN. Então, eles começam, aí o Pedrinho trata de se posicionar logo até, ele entra, se não me engano, na Rádio Tatiaia, já falando, 30 sim, sinalizou, mas eu quero 50. Eu acho que até para dar uma arrefecida, e ele tem muito essa questão de dar uma satisfação ao seu torcedor também. Mas assim, William, se não for o Caio Jorge, eu acho que tem outra coisa aí. O Flamengo está no mercado para meter 30 milhões em alguém. Pois é. O recado é esse. Se não for o Caio Jorge, vai ser alguém. E nessa linha até de enfraquecer adversário, o Flamengo, tal qual está de olho do Caio Jorge, a gente trouxe até a informação mais cedo, também está de olho no Marcos Antônio, de São Paulo. Então, quem está em destaque, quem está em evidência no mercado brasileiro, o Flamengo está de olho. Não. O Flamengo foi lá e já abocanhou o Vitão. Isso foi sinalizado. Estava quase certo com o Cruzeiro, tudo ok. Janela são jogadores importantes do início do ano passado, nacional, a janela do início do ano passado do Flamengo, a primeira do BAP, a primeira do Boto, foi vamos no Juninho, o Scout, e as próximas a gente vai ter muito a gastar. Muito no meio do ano passado, o Jorginho, e mais no início de 26, que é essa agora. Então o recado que passa é esse, William. O Flamengo tá com essa bala na agulha atrás de gente. E não que vai ser titular, mas é gente que vai estar ali, ó. O Caio é alternativa. Não necessariamente joga igual ao Pedro, mas é uma alternativa de desenho. Porque a gente ficava muito nessa, né? Se não tem o Pedro, o time muda, qual a característica? O Bruno, não sei o quê. Então assim, é um cara para reforçar esse elenco. Aí o Felipe Luiz, que a gente estava falando de não ter peça no final do ano por 1000 motivos, agora eu tenho o Caio, tenho o Pedro, eu tenho o Bruno, posso ter outro jogador. É complicado para quem vê de longe, hein? Essa sinalização fala muito do processo. Eu gosto muito dos processos. Eu estava vendo o documentário do Palmeiras e assim, é interessante os processos dentro de um futebol que vai se tornando cada vez mais profissional. O processo do Flamengo, e aí eu acho que de forma muito acertada, gasta um pouco menos do que se esperava, até pelo poder que tem financeiro para gastar, na transição de gestão. Conhece o elenco, entende os erros e as fraquezas e as debilidades desse processo de um ano. Beleza, isso aqui não deu certo, então para o próximo eu tenho que ser um pouco mais agressivo, porque a Copa do Brasil é uma coisa que escapou e talvez não tivesse escapado se tivesse um pouquinho mais de profundidade do elenco, mesmo tendo já
a quantidade de jogadores que tem. Então, acho que faz parte tudo desse processo do conhecimento do BAP, do que é o Brasil, do BAP não, do Boto, do que é o Brasil, de como funciona, de como seria o ano, da arrecadação, do que pode investir no outro ano, o que faltou para o ano para ser um pouco mais assertivo em determinados momentos do scout ali de análise, jogadores mais prontos, alguma aposta, como é que seria isso? Eu acho que isso já tem muito definido e traçado para o que vai ser o Flamengo. O Flamengo ele dá sinais claros ao mercado nacional e talvez ao internacional, né? Internacional, digo, mercado exterior, o que ele vai pensar para o futebol. Quando ele vai atrás do Vitão para brigar com o Cruzeiro e falar, não, eu também quero, ele está tirando uma peça importante de um jogador numa projeção interessante para o seu elenco. Enfraqueceu um time já. Enfraqueceu, de certa forma, o Cruzeiro por não ter deixado ali, ter atravessado e conseguido levar o jogador. Quando você vai num Cruzeiro, que tem muito dinheiro, e fala, eu quero ter um jogador que foi artilheiro da tua equipe na temporada e muito bem. Aí você fala, peraí. Ah, não, mas eu quero 50 milhões. Beleza, 50 milhões eu não vou pagar, mas eu vou atrás de outro que me custe 30 milhões e é muita coisa. 30 milhões na mão para buscar um atacante para reforçar o elenco. A gente está falando de um atleta que vai te custar 350 milhões de reais. 30 milhões eu faço muito gol. Pô, fácil. 30 milhões eu faço muito gol. Não precisa ser de euro, não. Pode ser de reais. Eu faço muito gol. Pô, com 30 não milhões... necessariamente em campo. Exatamente. O Flamengo, se ele... o Marcelo até me lembra aqui que a maior contratação do futebol brasileiro, Vitor Roque por 25 milhões, né? Sim. 25 milhões. Com 30, o Flamengo já teria feito a maior contratação, né? Do futebol brasileiro, sim. Mas o Cruzeiro não vai aceitar. E aqui, é interno e tirando do adversário direto. Enfraquecendo porque o Pedrinho manda um recado de lá também. Falou, aqui já é diferente, hein? Aqui não é mais aquele Cruzeiro da Série B e tal. Mas se isso chega em outro clube no país que esteja com um pouquinho de dificuldade, não, já era, são muitos... Teria aceitado, entendeu? Não, já era, por menos até, por menos teria vendido. É isso. O que eu tô falando aqui, o Flamengo, a gente vai embaralhando aqui os assuntos, tá bom? Tá. Felipe Luiz, Caio Jorge, Vitão, William, né? É o último. É o último, a gente vai embaralhando aqui os assuntos, né? Lembra uma coisa, o Felipe Luiz puxa, aí outro fala do Caio Jorge, não tem problema nenhum. É bom lembrar, vou posicionar aqui de novo, porque além do Caio Jorge tem a história do Vitão, essa tá quase certa. O Vitão fechou. Tá ok, fechou, né? Fechou. Sim. Porque a história é a seguinte, o Tite ligou pro Vitão, o Pedrinho ligou pro Vitão. O Ortiz e agora o Vitão. E agora o Vitão. Olha, o Vitão é um cara que tá chegando, não é pra ser titular, hein? Você queria ter do seu lado naquela época, Léo Pereira, Léo Ortiz, Vitão e Danilo? O problema é se você se machucar. Então, esse é o problema, Pedro. Aí você podia perder a vaga. Isso. O Vitão chega babando. Minutagem, o perigo que é uma minutagem ali, você deixar um companheiro com essa qualidade entrar no seu lugar. Hoje é lógico que, né, os processos são outros, né? A gente viu o quanto é importante você ter jogadores, teoricamente, reservas, mas com qualidade de titular, né? Para você não deixar o nível de jogo diminuir. E é isso, assim, o Flamengo em muitos momentos sentiu falta desse quarto homem no sistema defensivo ali, nesse quarto zagueiro. O Flamengo tentou com os mais jovens, enfim, as coisas acabaram não funcionando tão bem. E é isso, o Flamengo em alguns momentos não pôde contar, né? Por exemplo, com os Léos. E aí teve que fazer uma adaptação ali no setor. Mas agora, com a chegada do Vitão, você tem 4 caras de muita qualidade. Para mim, ainda continua esse, né? O Léo Pereira e o Léo Ortiz como titulares, pelo menos para a gente olhar, desenhar um time titular do Flamengo por tudo que entregaram e pela capacidade que eles têm, seja defensiva, seja também nesse refino técnico, né? Sim. São caras que sabem jogar com a bola, que têm um bom passe, que conseguem sair, conseguem ir à frente fazer gols, enfim. O Danilo carrega muito também essa qualidade, mais a experiência. E agora chega o Vitão, que é mais jovem. Acho que tem um caminho ainda tem coisa para evoluir. Porque no Cruzeiro ele seria titular, né, Seria titular absoluto. No Flamengo, opinião, não. Sim, no Flamengo, nesse momento. No Flamengo, não. É que em determinado momento da temporada você precisa ter 3, 4 opções. Mas ele vai ser um cara que vai jogar, é um cara que, né, pelo que a gente viu no Internacional, vai entregar o que o Felipe Luiz espera para determinados jogos. Eu acho que tem eu falo de ter um trabalho no dia a dia, porque o Felipe ele gosta dos zagueiros que têm qualidade com a bola, né, que tem um bom passe, o Vitão ele tem um pouco dessa qualidade, dessa força um pouco mais física, um pouco, né, enfim, tem velocidade para fazer movimentações, mas eu acho que veio para agregar muito ao Flamengo, assim, né? Então você olha para 4 caras, independente de quem jogar, o Flamengo vai ter uma baixa de rendimento muito pequena. E na necessidade, são caras que vão cumprir bem esses papéis. Tem a foto, né, da renovação, o estagiário acho que
deixou vazar ali um Tony Cardoso. Exatamente, depois o Flamengo teve que corrigir. Caramba, galera, eu vi isso, cara, e foi procurar entender, né? O cara errou, simplesmente o cara errou e meteu essa daí do Cardoso, cara. É um volante de 30 milhões de euros. Nacionalidade americana, né? Ele tá no Atlético de Madrid, só fez 6 jogos nessa temporada. Não, mas é bom dizer que o pessoal tá em confusão. É um não meia tem volante, né? Nem negociação. Não tem. Era uma imagem de um anúncio Atlético de Madrid. Exato. Que muito provavelmente estava na galeria ali de quem gostou, mas não tem nenhuma negociação com o Flamengo. Só Esquece isso. É isso, esqueça, torcedor. Agora, vamos lá, gente. Queria perguntar aqui no chat até. Como é que tá o nosso chat aí, por favor? O chat tá bombando, William. Dá um abraço pra galera que a galera vem. Meu Deus do céu, já tudo isso? Tá bom, hein? Não. Vamos lá. Perguntou aqui vamos lá. Foi. Pega você. Aqui, cadê aqui? Flamengo agora precisa contratar o Gustavo Scarpa, o Matheus Pereira, Aqui, Gustavo Scarpa, tá doido? Marcos Leonardo, esse garoto do Vasco. Deve ser o Ryan. O Marcos Leonardo, eu gosto dele, é muito bom. Tá lá no Al Hilal, né? Eu dou umas editadas, né? 2 deles é melhor que o Caio Jorge. Então, peraí, vamos lá. Gustavo Scarpa. Não. Acho que não é o perfil que o Flamengo pensa. Não é, né? Matheus Pereira, aí vai pro Cruzeiro de novo. Não é exatamente a função do Arrascaeta, mas é um cara de meia que pode ser uma alternativa caso tenha. É muito. Marcos Leonardo. Tinha uma colega nossa aqui, antes falando que é um bom nome, uma boa sugestão. Marcos Leonardo, eu iria. Agora, o Ryan... Marcos Leonardo custa 20 milhões de euros. Olha aí. É menos do que ofereceu o Caio Jorge. O Vasco não vai negociar o Ryan com o Flamengo por nada, nem se isso acontecer, o mundo acaba. É isso. Pagar a multa. O mundo acaba. Não, tudo bem, mas... mas peraí, William, se você pagar a multa, qualquer clube que você pagar a multa, depende do jogador. Quero ir, não quero ir. Não, tudo bem. Mas tu concorda comigo? É uma catástrofe pro torcedor do Vasco. O Vasco tá falido, né, cara? Vai que eles aceitam uma proposta aí, né? O garoto é bom. Eu gostaria de ver ele no Flamengo, né? É uma promessa, mas já mostrou que é bom de bola, né? Mas é um outro patamar, porque o Vasco levou a multa dele agora para se proteger. Não, é outra coisa. Você tá tirando um rival... Do ponto de vista lógico aí, racional, do ponto de vista lógico, pagou, vai lá, o jogador quer. Agora, já imaginou, a gente chega aqui no F-Show, fala assim, o Flamengo fechou com o Ryan. É loucura. O torcedor vascaíno vai ficar maluco. Nossa, os caras vão acabar com o São Januário. Vamos pra cima do Pedrinho, vai acontecer um monte de coisa lá, pelo amor de Deus. Não dá, não dá, né? Quem segura o Mengão, turma? Quem segura o Mengão, hein? Difícil. São Paulo não quer que o Alan seja colocado nisso. O Flamengo acaba a temporada, o Flamengo coloca uma lista de jogadores ali no radar. Um deles era o Caio Jorge, outro é o Marcos Antônio. Acontece que o Marcos Antônio, ele tem um empréstimo com o São Paulo até o meio de 2026 com opção de compra. O São Paulo sinalizou a Lazio que vai comprar o Marcos Antônio. Só que o Flamengo agora está tentando entender como é que ele poderia atravessar isso. Se com jogador, se com posição, se negociando esse pagamento direto à Lazio, só que a Lazio tem um acordo verbal com o time que tem contrato hoje, que é o São Paulo. A Lazio tem um trato muito bom com o São Paulo, não por isso o Marcos Antônio ficou, renovou, teve mais um empréstimo. Então, é um outro tipo de negociação. Não é eu vou chegar a pagar o São Paulo, até porque o jogador não é de São Paulo, o jogador é da Lazio. Sim. Então, o Flamengo tem que entender como é que poderia fazer para tirar o Marcos Antônio. Mas é um jogador que interessa sim e está no radar do Flamengo sim. O Alan sendo colocado não é uma opção que o São Paulo entende como sendo justa para ele, justa para fazer negócio. O Alan não vem no plano do Felipe Luiz, é um cara que não teve sequência, então ele busca também um clube para ter um pouco mais de sequência, mas essa é uma negociação que está num estágio diferente, por exemplo, daquela do Caio Jorge, que é tentar oferecer dinheiro para comprar no ato ali. Mas interessa ao Flamengo sim, William. Como é que é o nome aqui? Joviro... É melhor falar que Joviro. Caio Jorge é perfeito para o esquema do Felipe, centroavante que tem presença de área e de muita mobilidade. E de muita mobilidade. Sim. A pergunta é a seguinte para vocês aqui, que eu queria chegar nisso aqui, daqui a pouco vou ler mais o pessoal ali no chat. Também tem... Põe o telefone, pessoal, mandar vídeo, por favor. 9695 pessoal, vamos supor, porque esse é um período de suposições também, né? A gente fica viajando aqui um pouco na maionese. Que o negócio do Caio Jorge desse certo. O Flamengo vai lá, conversa, costura, aumenta um pouquinho a proposta, joga o Cebolinha na conta também, o Cruzeiro fala era 50, mas eu aceito 40 e tal, ok, fechou. Caio Jorge, tem o Pedro lá, hein? Tem o Pedro. Tem o Pedro lá.
chegaria, ele é o artilheiro do Brasileiro. É a melhor temporada dele ele é o na artilheiro carreira. da Copa do Brasil, a melhor ano da vida do Caio Jorge. E aí? 23 anos. Aí é o famoso... Tinha um companheiro aqui de trabalho que queria lançar um programa chamado E aí? E aí? O apresentador soltava uma pergunta, e aí? E eu pergunto pra vocês, e aí? Eu acho que o F-Show tem um pouco de aí, que é uma coisa meio livre, né? Isso. Solta. Vamos falar o que... É a pauta que está livre, é isso? A gente não tá falando em reforçar elenco, em ter peça de reposição? Beleza. Ué, por quê? Se o Flamengo tem condição, não ter um Pedro e ter também um Caio Jorge. Tudo bem, E aí a concorrência é problema forte, do Felipe hein? Luiz. Sim. Mas aí pra domar, hein? E pra domar. Porque eu não acho que o Caio Jorge se contentar com reserva, nem o Pedro ia querer ficar lá. O Flamengo teve quase 80 jogos ou 80 jogos em 2025. Se você tiver 40 jogos para cada um no ápice da forma física, para domar. Quando você vai para um clube desse, você sabe. Sabe que vai. Elenco de fora é assim também. Concorrência é grande. O Rodrigo volta e meia começa no banco do Real, o Vini já foi banco. Então, assim, Aí, você o vai Felipe, ele conseguiu ali controlar bem negociando. isso no ano, né? Foi bem. Exato. Isso é um dos méritos dele, né? O Flamengo... Ele teve jogo. Você olhava pro banco ali, muitas vezes, do Flamengo e via caras ali que seriam Capita. titulares em qualquer clube O do Pedro Brasil. fez 39 jogos, o Caio Jorge 46. Não via cara O Pedro feia, ficou a gente não lesionado. vê o Não jogador, dá a a gente soma não de percebeu jogos o jogador do Flamengo. reclamando na Ou imprensa. dá 40, 84. O Flamengo já tem dia 24 uma Supercopa, Sim. já tem início de fevereiro clássico, Sim. já tem nesse meio tempo início de brasileiro. O Pedro ainda está na casca do ponto ali, né? Ponto de bala. Então vai ter que segurar um pouco nesse início. Já tem Campeonato Brasileiro a partir de 28, 29 de janeiro. Isso. Em abril, em março, já tem 6 rodadas de Conmebol Libertadores. Então, assim, você vai dosando. Você ter Pedro e Caio Jorge não é problema. Sim. Não Como é? é que é, Nath? Não, eu tô vendo os números do Felipe Luiz, tirando ali o final, da reta final da temporada passada, o Flamengo fez mais de 70 jogos. Então, mas o que eu tô falando aqui é o seguinte, tem jogadores que são contratados, a gente fala, pô, a temporada é longa, tem 500 competições pela Você frente. investir 30 milhões, você tá falando de pelo menos 30 milhões, você tá falando de um cara que chega pra jogar, Exatamente, né? eu não tô falando de um cara que exatamente é aí que eu quero chegar. Você não tá falando de um cara que, olha, ele vai jogar aqui, a gente coloca Pra ele na compor Copa elenco. do Brasil, aí quando o Pedro não puder jogar, o Pedro é o titular, hein? Porque é assim que funciona, né? Tem o cara, Capita, por mais que você rode o elenco e tal, você tem aquele Tem um cara que ele é o olha- titular. esse Esse aqui é o meu. e vê como Entendeu? titular, sim. O Arrascaeta, ele é titular. O Pedro, Jorginho. ele é titular. O Jorginho, ele é titular. O Rossi, no primeiro momento, aí não sei se vai contratar goleiro, mas o Rossi é titular. Né? A zaga, Léo Ortiz e Léo Pereira. Esses caras são os titulares. Tem uma estrutura pro time. Tem uma espinha dorsal ali. Aí, com a quantidade de competições, você precisa ter peças. Se você tem dinheiro, um time bem administrado como o Flamengo, você tem peças, se não está no mesmo nível, mas a diferença é mínima, para você colocar para jogar uma Copa do Brasil aqui. Ó, essa semana tem viagem na Libertadores, tem altitude, então no Brasileiro joga esse time aqui, a gente não perde muito, mas esse cara entra e tal, mas o meu time é esse. Pedro e Caio Jorge, não é assim que a gente faz essa conta. Eu não consigo fazer essa conta. Um é titularíssimo do Cruzeiro, né? Titularíssimo do Cruzeiro. Aliás, os dois colocaram o Gabigol no banco, é bom que se diga, né? Os dois têm isso. Os dois colocaram o Gabigol no banco. Então, assim, um é titularíssimo do Flamengo, o outro é titularíssimo do Cruzeiro. Certo? A dor de cabeça de rico é complicada, E aí, né? como é que fica a dor de cabeça de rico? A dor de cabeça de rico é complicada, Como é que você né? vai Tem time chegar que pro olha pro banco e Pedro? fala assim, nenhum serve de Nenhum titular. serve. Você olha e Eu fala, conheço um ninguém me time entrega assim, 10 gols. Eu conheço um time assim, você tu não conhece? conhece, não? O Santos? Eu conheço um time assim. Tem os times aí. Agora eu vou te falar, como é que faz? isso, Como é assim, que você quando chega pro Pedro e fala, quando você investe aqui é o Caio? Então, só que assim, tem uma questão do Pedro, Ah. você consegue contar com ele em todos os jogos, a característica muda. Sim, Tem uma questão aí das últimas lesões que tem acontecido. Tem abordagem para determinados jogos que Exato. você já não conta com o Isso. Pedro. Exato. Ué, você tem um Caio, o Pedro Ele talvez... te entrega uma outra função ali, de a gente pressão sabe, que o Felipe a gente gosta. sabe como é volta de lesão. Volta de lesão, às vezes o Capita joga bola. É 2, 3 semanas, dosa um pouco, porque tem uma compensação muscular, fadigou alguma coisa, troca, tem que compensar demais. Tem muito espaço para os dois. O Flamengo vai jogar no primeiro semestre brasileiro, querendo ou não, clássico de Recopa, estadual. Supercopa. Recopa, Supercopa, 6 rodadas em 8 semanas de Libertadores, primeira fase de grupos, ninguém quer viver o drama que viveu no ano passado. Turno inteiro de brasileiro. Sabe, quase um turno inteiro de brasileiro até a Copa do Mundo, até a pausa da Copa do Mundo. Você não dá pra achar que você vai ficar esticando a corda do Pedro até lá. E fora isso, o tipo de confronto que você vai trocar. Então, mas só E é muito jogo, né, galera? Então os dois podem jogar juntos ou separados, né? Porque, cara, o Flamengo jogou quase 80 jogos nessa temporada.
Só por brincadeira, se os dois estivessem em ótimas condições, o Pedro fisicamente, o Caio Jorge chegando por esse valor e pelos gols que fez, e aí você vai desenhar um time para colocar como titular. Né? Por exemplo, a Supercopa. Esse é o espírito do F-Show. Né? Vai lá. Não, eu tô perguntando, sabe por quê, William? Porque eu não sei responder, então eu já tô transferindo. Vai lá, é perfeito, boa. Eu já tô transferindo. Você segue não. Vai lá. Só isso, dentro desse cenário, bora lá. Não é fácil você escolher esse nome assim, sabe? Tem um jogador que já tá embutido no grupo, que tá chegando por um valor muito alto. Então, se fosse para olhar hoje nessas condições, quem seria o titular? Só pode escolher um, né? Teria. Você falou que tem a resposta. Não, eu falei que eu perguntei porque eu não sei responder. O Felipe... Melhor eu perguntar do que não responder. O Pedro, ele precisou se adaptar nessa pressão que gosta de fazer no time adversário, pressão em linha alta, na saída de bola do adversário. O Pedro precisou se adaptar e girar numa rotação um pouco maior. O Caio Jorge já gira nessa rotação. Talvez até por uma predileção em relação ao estilo de jogo, talvez o Caio Jorge pudesse ter oportunidade. Mas aí vai depender muito. Tem circunstância de jogo, tem como o time adversário se comporta, vai ter jogo que você vai precisar do cara de mobilidade muito mais do que o cara de presença de área. Não que o Caio Jorge não te entregue isso, ele te entrega os dois. Só que o Pedro, ele te dá uma sustentação, eu acho, diferente. Tem o drible curto também. Então, assim, complicado. Projeção. Cara, é o seguinte, quando o Pedro se encaixou no sistema de jogo do Felipe Luiz, ele começou a fazer muitos gols, cara. Pena que ele se lesionou, né? Quebrou o braço, o antebraço, depois voltou e teve... Voltou não. No treinamento, para poder voltar a jogar, pensando na final da Libertadores, ele lesionou a coxa, né? Então, assim, cara, pena que ele se lesionou, mas ele voltou tão bem depois que ele começou a encaixar no sistema de jogo do Felipe Luiz e ele começou a encostar no Arrascaeta em números de gols pelo Campeonato Brasileiro e naquele momento, se eu não me engano, Arrascaeta e Caio Jorge estavam empatados em números de gol. Cada um tinha 14 ou 15 gols naquela ocasião, né? E o Pedro contra o Palmeiras destruiu, cara. Ele foi muito bem. Ele foi o melhor em campo, se eu não estiver enganado. É isso, galera. Muito obrigado a todos vocês. Estou aqui para isso, para trazer para vocês os cortes da imprensa, analisando, avaliando os possíveis reforços que possam chegar no nosso Flamengo. Bem, galera, Vitão chega amanhã, terça-feira no Rio de Janeiro. Ele chega para fazer os exames médicos. Se for aprovado, será aprovado, né? Porque tá tudo ok com ele, pelo que eu estou sabendo. Ele vai assinar contrato com o Flamengo e é o primeiro reforço dessa janela, né? Caio Jorge, acho muito difícil acontecer a negociação, porque o Cruzeiro não vai querer reforçar um rival. O Flamengo ofereceu 30 milhões de euros. Eu acho muita grana, cara. 196 milhões de reais é muito dinheiro, né? Pensa bem, cara. É muita grana, velho. É mais caro que o terreno que o Flamengo comprou lá no gasômetro para construir o estádio. E o Marcos Antônio, né, também está no radar do Flamengo. O Flamengo pensa em fazer uma oferta, está estudando como que pode fazer para ver se, né, se acontece essa negociação também com o Marcos Antônio, jogador que está atuando pelo São Paulo. Valeu, tamo juntos. Deixa o like para ajudar, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Fui!